Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos de novo ao seminário MASP de Lina. A gente vai dar continuidade à primeira mesa da manhã, só que dessa vez um pouquinho diferente. A gente está aqui com 3 fotógrafas que estão registrando o MASP nesses últimos dias, parte do projeto que a gente está realizando junto com o projeto de renovação do edifício, vai ser uma publicação, e elas estão realizando esse trabalho de fotografia, especialmente para esse livro também. Bom, vou apresentar as 3 fotógrafas, mas antes eu gostaria de falar um pouco como vai ser esse formato de apresentação. A gente tem mais ou menos 10 minutos para cada apresentação de projeto, depois 10 minutos de conversa. E eu gostaria de encorajá-los a fazer perguntas por escrito, como foi no modelo da última apresentação, para as nossas colaboradoras que estão vestidas de preto, com crachá, e estão circulando pelo auditório. E as perguntas vão ser entregues diretamente para mim, e no final a gente vai ter 10 minutos mais ou menos de conversa, onde eu vou poder ler essas perguntas. Elas podem ser dirigidas a qualquer uma das artistas ou a todas. Então, vamos começar pela Nair Benedito. A Nair é licenciada em Rádio e TV pela ECA USP, é uma das fundadoras da agência F4 de Fotojornalismo e Documentação. O foco principal de seus trabalhos tem sido as questões sociais. O foco principal de seus trabalhos tem sido as questões sociais, a mulher, a criança e a ecologia, particularmente na América Latina. Fez parte do grupo que fundou o Na Foto, na perspectiva de inserir a fotografia brasileira nos circuitos internacionais, realizando o Mês Internacional da Fotografia durante 20 anos. Seus trabalhos estão em revistas nacionais e estrangeiras e em museus como o MASP, o MAN do Rio de Janeiro, Belas Artes de Buenos Aires, o Smithsonian de Washington e o MoMA de Nova York. A Lúcia Guanais é diplomada pela École Nationale Supérieure de Arts Décoratifs. Dirige, junto com Marc Dumas, o estúdio Tout pour Plaire, em Paris. É autora de Brasil-Brasil e coautora com Marc Dumas de Inventaire d'une Poubelle. CD-ROM O Quer da Bahia, em 2000, que ganhou o prêmio Mobius da América Latina e o prêmio especial do júri Prix Mobile International, e São Paulo de Todas as Sombras. Entre 2000 e 2006, realizou Fronteiras do Mar, Popular, Transfigurações e Paranapiacaba. As fotografias de Lúcia Guanais fazem parte do acervo da Pinacoteca de São Paulo e da coleção MASP Pirelli. Luísa Baldan é artista visual, doutoranda em Linguagens Visuais na UFRJ, é mestre pela mesma instituição e bacharel pela Faculdade Internacional da Flórida, nos Estados Unidos. Realizou a exposição Perabé e foi finalista do Prêmio Pipa, que aconteceu no MAN do Rio de Janeiro e no Centro Cultural São Paulo, das exposições Cruzamentos, The Wexner Center for Arts Índice, no MAN do Rio, e Lugar Nenhum, no IMS do Rio de Janeiro. Recebeu os prêmios de Arte e Patrimônio do IFAM, a Bolsa Funarte de Estímulo às Artes Visuais, o Rumos Artes Visuais de 2011 a 2013 no Itaú Cultural, a Residência CRAC, em Valparaíso, e o 11º Prêmio Marc Ferres de Fotografia da Funarte, em 2010. É autora das obras Derivadores, com Jonatas Arrabal, dos livros, quero dizer, e São Casas, ambos pela Editora Automática. Então, eu passo a fala para Nair Benedito. Eu fiquei absolutamente envolvida e encantada com o que acontece no rolezinho. Então, o rolezinho ganhou meu coração e minha atenção, e eu fiquei lá e descobri uma variedade enorme de pessoas, de dificuldades, de sonhos e de gente brigando para se manter como são. Fiquei realmente comovida e lembrei que a Lina ficaria extasiada de saber o que acontece aqui no fundo do rolezinho. E optei por mostrar um pouco
como nós estávamos num período um pouco diferenciado, né, esse período de eleição, então as coisas foram ganhando mais. E eu quis realmente registrar esse momento, que eu acho absolutamente fundamental. Não percebi essa diferença que foi comentada aqui, que o domingo é da direita, o sábado é da esquerda. Eu acho que a esquerda eles são muito mais amplos do que a gente, quer dizer, não tem essa, né? Ontem, por exemplo, foi uma experiência gratificante, eu nem vinha, daí resolvi vir, e pela primeira vez eu encontrei o pátio com muitos policiais, aparentemente sem nenhuma novidade, mas tinha muito policial, então o clima estava um pouquinho pesado. Aí, enquanto eu estava conjecturando na minha cabeça se isso ia ser daqui para frente assim, de repente irrompeu uma banda de pífaros de São Paulo, que foi assim, nossa, mas levantou a moral de todo mundo saiu dançando, e fizeram, e daí ficaram muito tempo no MASP, cantando e se apresentando. São músicos profissionais e muito bons, e daí saiu, depois de muito tempo ali no MASP, daí eles saíram pela Avenida Paulista. E o que eu acho é que eu gostaria, já falei um pouco com o Gregório, que, na realidade, eu acho que o MASP tem um ouro, uma riqueza ali, que não está sendo aproveitado. De todas as pessoas que eu conversei, e muitas, muito jovem, muito politizado, muito frequentando, brigando pela sua vida e tal, e de todo mundo, eu conversei com N pessoas, só 2 pessoas tinham entrado e conheciam o MASP dentro. Então, eu acho que, na realidade, esse território, esse espaço do MASP, até eu, que sou paulista e frequento muito o MASP e tal, hoje eu dou um valor além do que eu já dava. Eu acho que é um espaço que permite coisas, eu acho que é um espaço de liberdade. Eu acho que isso já foi dito por alguém que viu esse espaço. É um espaço de liberdade, preconceituosamente olhado por muitas pessoas quando eu falava, estou fazendo lá o fundo, aquela gente drogada e tal. Eu acho que tem tanta energia ali, tem tanta coisa boa, tem tanta fluência, tem tanta coisa acontecendo, tem pessoas que estão trabalhando nas mais variadas profissões. E eu até propus, eu gostaria que esse material que eu fiz, a gente fizesse uma exposição ali no rolezinho, e que as pessoas que se identificassem na foto tal pudessem levar a foto para casa. E eu acho que cada um de nós, nesse momento que a gente está repensando, como a Marina falou bem a frase do Mário Pedrosa, todo mundo está um pouco repensando, eu acho que a gente tem que repensar que muita coisa que a gente acha impossível, que é difícil e tal, eu acho que está mais acessível, está mais perto de nós e da nossa vontade de fazer. Eu sou uma remanescente dos anos da ditadura de 64, e meus audiovisuais mais contundentes eu fiz nos anos 80. E eu acho realmente que a gente tem que olhar o MASP e esse espaço de manifestação com muito carinho, e ver também o que a gente pode, enquanto cidadão paulistano, enquanto gente que admira e gosta e sabe a necessidade da cultura e da alegria, né? Porque realmente, com algum parti-pris, é verdade, mas eu olhei as manifestações todas do 13, como a gente tem alegria, como a gente inventa, como a gente dança, como a gente canta, como a gente faz amizade,
e como o outro grupo só vem com pedra na mão e tal. Então, eu acho que a gente precisa usar e reconhecer essa alegria e essa participação popular, eu acho, e ver uma forma de interação, que eu acho que é possível, sim. E outra coisa que eu gostaria de falar para todo mundo é que São Paulo é cheia, não só aqui no MASP, mas São Paulo tem N movimentos de resistência, e, no mínimo, o que cada um de nós poderia fazer é apoiar esses movimentos de resistência. Temos ótimos teatros, na Luz, só na Luz tem 3 teatros, profissionalíssimos, maravilhosos e tal. Eu estou fazendo curso de pós-graduação lá, e todo mundo me fala, nossa, mas você vai na Cracolândia à noite, sozinha? Nunca me senti tão segura, não tem problema nenhum. E é isso, convidar todos, no mínimo, que a gente faça um exercício de resistência através do apoio a todas essas manifestações que aparecem, inclusive ao rolezinho do MASP. Dona Ida. Só uma observação, talvez, para quem não conheça, os rolezinhos são esses encontros de jovens que acontecem aos domingos. E eles são encontros autônomos. As pessoas meio que se entendeu que domingo se junta o pessoal aqui no MASP para se juntar. Até algumas perversidades que eu descobri, independente do momento atual, que é o seguinte... tem muito, eu pergunto muito de onde as pessoas vêm. Então, vêm do Capão Redondo, de Interlagos e tal. E, no Capão Redondo, perversamente, eles puseram o metrô que existe lá. O metrô, aos domingos, começa a funcionar só a partir das 16h. Então, essas coisas a gente precisa se mobilizar para acabar com isso daí, né? Que coisa. Obrigada, Naira. Eu vou passar a fala para a Lúcia Guanais e depois a gente vai ter um momento de conversa, a gente fala mais de todos os projetos. Então, Lúcia. Alô? Alô? Bom, eu vou dar uma de má aluna. Eu não moro aqui no Brasil, eu moro na França e eu cheguei há pouco tempo. Então, eu vou mostrar o meu trabalho anterior e só algumas fotos do MASP, porque eu acabei de começar o trabalho, tá? Me passa aí esse. Vamos ver se eu consigo fazer funcionar esse negócio aqui, tá? É esse aqui, né? Então, para explicar, eu moro há 40 anos na França e o meu trabalho de fotografia ele é voltado para o Brasil. Eu volto regularmente ao Brasil para fotografar. Na França, eu sou designer gráfica, trabalho com cultura e com museu. E, desde o início, o meu trabalho é a problemática da representação do espaço em 2 dimensões é uma das minhas preocupações principais. Então, eu sempre mostro essa foto, porque é o grau zero do espaço, que é o vazio, e com essa continuidade de uma construção. Minhas fotos são sempre organizadas assim, com um ser humano, ou, quer dizer, um ator ou personagem, ou, que pode ser humano, cachorro, ou uma árvore, uma construção e o espaço. E, a partir de um certo momento, eu comecei a perceber que essa foto é organizada exatamente igual à outra, só que essa barreira que vem dividir a foto, o espaço vira cenário. Se vocês imaginarem, pode ser um cenário pintado de um teatro, né? Então, em geral, eu trabalho com esse tipo de brincadeira espacial, né? Então, aqui é só para mostrar um outro aspecto, que essa é uma visão aí tradicional do espaço, né? Quando a gente fala uma visão romântica,
onde o espectador ou o fotógrafo se identifica com o personagem ali, a ideia da solidão e tudo isso. E, a partir de um certo momento, eu comecei a colocar barreiras entre o ator ou a pessoa e o ponto de vista, né, justamente para dar essa ideia de ponto de vista. Quer dizer, o fotógrafo ou o espectador, ele está fora da cena, observando a cena. Tá? E, a partir de um certo momento, a arquitetura, a cidade, passa a servir de máscara, né? Ela esconde parcialmente as pessoas que circulam nessa cidade, ou nesse espaço, digamos, né? A outra ideia de espaço que eu sempre tento utilizar é essa ideia da escala, que está desde o início da história da fotografia. Quando a gente quer mostrar que uma árvore é grande, a gente bota um personagem do lado para dar a dimensão, né? É a escala. Então, agora eu vou passar mais rapidamente. O meu primeiro trabalho, digamos, eu sou filha de exilado, eu passei quase 10 anos sem voltar ao Brasil, então eu volto ao Brasil no final da década de 80, com a ideia de fazer um retrato dos brasileiros. E eu sempre estabeleço um protocolo assim super preciso. Então, a minha ideia era fotografar as pessoas, então, as pessoas, personagens, no lugar onde elas vivem, né? Então, essa ideia do cenário e das pessoas. Sempre com essa frontalidade, digamos, a ideia de que a paisagem seria um cenário e a pessoa está dentro desse cenário, né? É uma teatralização. Então, é uma visão, digamos, bem tradicional do retrato, né, que a gente vê em pintura. Então, aí, por exemplo, é um trabalhador de um assentamento, um trabalhador agrário, né? Aí é um boia fria, então, sempre com o lugar onde eles vivem. Quase 10 anos depois, eu voltei para o Brasil, para Salvador, para o Centro Histórico, para fazer um trabalho aí que foi imenso, durou 3 anos, que estabelecer um território, um perímetro preciso, que é o Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho, e tratar todos os aspectos da vida cotidiana. O comércio, como as pessoas vivem, as festas, como elas se relacionam entre elas. E aí eu peguei só uma pequena parte desse trabalho, que é mais ligada à problemática da Lina, que eu também fiquei fascinada pela maneira como as pessoas decoram as casas. Quer dizer, não é decoração, mas é tudo muito arrumado, muito bonito, muito colorido. E eu acho que isso que também fascinou a Lina, dessa cultura popular baiana, que é extremamente criativa, não é? E, então, isso foi feito sobre a forma de CD-ROM, e então tinha um aspecto geográfico, onde a gente andava pelas ruas, agora é Google Mapa, né, que chama. Tinha o Facebook, que era as famílias, você parte de uma pessoa, aí vê que família ela faz parte de um grupo de teatro, aí você pula para o grupo de teatro, e também uma parte temática. Então, eu só botei o aspecto mais ligado às casas, né? E aí, engatando nesse trabalho, eu fiz um trabalho onde justamente a noção de espaço é totalmente ausente, pegar essas arrumações, né, populares e transformar como se fosse um quadro, né, sem nenhuma dimensão espacial. E aí é que a gente vê a criatividade, né? A casa feita com veneziana, esses aí é uma casa feita com aqueles painéis de carnaval que eles usam para fechar banco, essas coisas, para o pessoal não invadir. Essa casa é maravilhosa, eu acho.
Então, esse trabalho é bem mais documental, né? Os bibelôs, os quadros, as varandas. E, a partir de 2003, eu começo realmente a trabalhar sobre espaço, né? O espaço vira a temática principal. E aí são as cidades litorâneas eu percorri o Brasil fotografando as avenidas beira-mar, né? E com um lado bem cinematográfico, sempre com a ideia de que teria uma história, um antes e um depois, e sempre com esse personagem sozinho no cenário, digamos, né? Tem muito Salvador, viu? Porque eu gosto de Salvador. E sempre com a ideia de campo, e eu não sei se diz assim em português, campo e contracampo, olhando para o lado do mar e olhando para o lado da cidade, olhando para o lado do mar, como se fosse um traveling, né? E aí a arquitetura começa já a estar bem presente nas fotos. Essa não tem ninguém, mas tem uma mãozinha ali no canto da foto que dá o personagem. Aí eu voltei para São Paulo. Esse é um trabalho que eu fiz junto com o Mark Dumas, que é meu companheiro e colega de trabalho. E a gente decidiu de pegar um ponto fixo, quer dizer, a janela de um hotel. A gente escolheu 11 hotéis e passamos 24 horas fotografando da janela, se revezando, e isso deu um livro. Os hotéis todos localizados no centro da cidade, né? E com essa ideia, uma das regras era não mostrar o céu, porque na nossa cabeça o São Paulo quase não tem céu. Foi tudo tomado pelos prédios, e essa visão sempre de cima, e a ideia de um ponto de vista fixo, que é baseado num texto do escritor francês Georges Perec, que chama Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, onde ele senta numa praça e descreve tudo o que acontece segundo os horários. E também com essa ideia do voyeurismo, do ponto de vista, que é sempre um primeiro plano, que você tenta ver o que está atrás, e que é difícil, e, de repente, você percebe um personagemzinho lá atrás, tudo isso. É um livro bastante, digamos, duro, né, como visão. E esse é o trabalho que eu estou fazendo atualmente, e que é por isso que eu fiquei encantada de poder vir ao MASP, porque o MASP tem tudo a ver com esse trabalho, que é uma comparação, digamos, uma comparação às duas cidades que eu vivi e que eu vivo, Paris e São Paulo, que não tem, em princípio, nada a ver, mas tem também muito a ver. Então, essa ideia da solidão, das fronteiras, digamos, da exclusão, de como que as pessoas são excluídas, ou não, né, ou inseridas dentro de um espaço. E aí a arquitetura o espaço urbano a temática principal, né? Ainda estou no tempo? Ai, gente, eu vou rápido, então, tá? Ali, decor quer dizer cenário, no cantinho. Essa foto é muito interessante, porque é São Paulo. Como não tem céu, eles
É o Minhocão. Eles pintam de azul o prédio e, de repente, viram um céu, né? Então, agora falando, eu vou mostrar só algumas fotos do MASP, porque eu não terminei. Tem dois aspectos que me parecem interessantes. O MASP é um prédio totalmente permeável. Quando você está dentro, você vê o que está fora, e quando você está fora, você vê o que está dentro do museu, mais ou menos, porque tem muita persiana, né? Mas é um museu que é totalmente permeável, o interior e o exterior. E eu pretendo trabalhar sobre essa ideia. Eu comecei, mas ainda não terminei. A outra ideia é essa ideia das escadas, né? A escada que, na época da minha juventude, minha infância, né, quando foi inaugurado, não existia barreira nenhuma, você subia a escada diretamente. Então, a ideia, embaixo, a cultura popular, em cima, a cultura erudita, você pode passar de um para outro, como você quer. Claro que era uma utopia. Aliás, a gente tem essa ideia da barreira também, né? Algumas portas tiveram que ser fechadas. A outra ideia interessante da Lina, que todo mundo já deve ter falado, né? É a mistura dos quadros de diferentes períodos, tudo isso. Mas, digamos, como fotógrafo, o que eu acho mais interessante é a mistura das obras com as pessoas reais. E que, de repente, a gente não sabe mais o que é real, o que é arte. Pronto. Desculpa, eu ultrapassei o tempo, né? Foi mal. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Agora eu vou passar para a Luísa Baldan. Bom, vou aproveitar enquanto não aparece a primeira imagem. Eu fiz uma apresentação bem curtinha. Na verdade, como a Lúcia falou, bom, eu também não moro em São Paulo. Na verdade, eu estou temporariamente sem casa, então, para mim, foi interessante, porque a proposta do MASP de vir fazer esse trabalho, que foi maravilhoso, agradeço imensamente, além da oportunidade de estar aqui conhecendo e aprendendo um montão, é justamente um pouco essa ideia de como eu faço da casa o meu trabalho. Isso vem acontecendo desde 2009, mais ou menos. No caso do MASP, por ser um museu, eu não poderia morar no museu, mas eu vim passar um mês em São Paulo. Não é a primeira vez que isso acontece. A primeira vez foi quando eu participei de um projeto no Pivô, né, no edifício Copan, e que foi a minha primeira experiência mais duradoura em São Paulo. E, enfim, então eu estou, né, em 30 dias, não só vindo participar desse seminário, mas também produzir um trabalho, né, a respeito do museu. Curiosamente, eu acredito que o convite que chegou a mim para participar desse projeto veio pela minha aproximação com a arquitetura, né? Talvez, eu vou mostrar um pouco mais à frente. E, enfim, já faz algum tempo, eu comecei a perceber que, muito mais do que arquitetura, me interessava falar sobre o que acontece dentro desses espaços, em volta desses espaços. A arquitetura não só como a construção, mas também sobre quem habita, e isso eu me incluo, né, nesse grupo. Então, eu que venho de uma escola também de artes, onde a fotografia, para mim, sempre foi muito falar sobre espaços e talvez muito menos sobre pessoas, começo a perceber que, através de um certo diálogo com as pessoas, eu consegui entender muito mais sobre o que era não só esse lugar, mas essa fabricação, né, de histórias, no caso, histórias com H, histórias com E, né, se é que ainda existe no português. E o retrato foi uma maneira de eu chegar nisso, né? Só que existe uma questão para mim. O retrato, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer, na fotografia, pelo menos. E para mim, para que isso aconteça, eu preciso ter algum tipo de laço, criar algum tipo de afinidade, algum tipo de proximidade. E eu acho que isso também acabou, enfim, gerando esses projetos futuros. Então, eu trouxe
pequena anedota, né? Esse foi um dos primeiros retratos que eu fiz em 2006. E, bom, aí está um pouco escuro, mas é justamente a Lúcia Laguna, que é uma pintora que vai fazer uma exposição agora em dezembro no MASP, que é uma pessoa fantástica, que eu tive oportunidade de conhecer logo que eu voltei a morar no Brasil, em 2005, e que, enfim, foi um projeto que chamava Entre o Sono e a Vigília, e eu ia para a casa dessas pessoas, que eram mulheres todas, com uma relação afetiva quase maternal comigo, e havia essa proposição de que elas me convidassem, me acordavam de manhã e escolhiam um lugar na casa onde elas queriam ser retratadas. E aí começou, para mim, esse fascínio sobre entender os lugares a partir da perspectiva de quem habita, né? No caso, muito mais do que a visão superficial de quem entra, passeia e sai, sem qualquer laço, né? E a Lúcia foi essa primeira figura dessa série de retratos, e que, enfim, eu não estarei em São Paulo, mas para quem estiver em dezembro, acho que é imperdível. Bom, então, quando chega em 2009, eu faço o meu primeiro projeto de residência. Eu fui convidada para participar de uma série de residências no Pedregulho, né? Nesse conjunto residencial no Rio de Janeiro, projetado pelo RID, né? Falamos dele aqui hoje, mais cedo, que também é quem fez o MAN, né, do Rio de Janeiro. E um complexo residencial na zona norte do Rio de Janeiro, em Benfica. E eu passei o mês inteiro de dezembro lá, né? Foi a primeira vez. E, coincidentemente, também um período em que eu estava sem casa. E, pela primeira vez, eu me mudei de mala e cuia, panelas, enfim, para morar num lugar temporário, que eu sabia que tinha tempo, prazo para acontecer, e para produzir um trabalho, que, para mim, parecia bastante estranho, né? Se a gente pensa hoje na vida contemporânea, seria facilmente possível eu viver num lugar sem sequer me relacionar com o meu vizinho. Acho que a gente, né, tende a isso, né, nessa vida contemporânea da gente. Eu acho que é parte também dessa resistência a gente criar, manter laços, né, e conhecer pessoas, e tocar, e, enfim, os corpos, né? Então, curiosa porque essa foto foi uma das primeiras, né? Bom, eu levei essa proposição dos retratos, então, para o Pedregulho, e eu convidava os meus vizinhos para escolherem um lugar no prédio onde queriam ser retratados. E o plano era que eu daria essa foto de presente no Natal, porque era uma queixa comum, né, dos moradores, de que as pessoas chegavam lá, quer dizer, esse prédio extremamente retratado, apareceu em filmes, enfim, muita gente, arquitetos do mundo inteiro vão conhecer, porque é realmente um emblema da arquitetura mundial. E os moradores diziam, as pessoas vêm, fotografam, vão embora e a gente nunca vê o que aconteceu. Então, para mim, esse cuidado era importante, porque não era só o trato, a generosidade de quem se apresenta, né, a princípio, para construir um trabalho, mas também esse retorno, né, deles não só verem o que aconteceu, né, receberem de alguma forma essa imagem, mas o que era mais surpreendente era a surpresa de quem via essas imagens e que, de alguma forma, reconheciam aquele lugar de uma outra maneira. Muitas vezes castigados, de certa forma, o olhar, né? Porque, no caso do Pedregulho, bastante castigado pelo tempo, foi recentemente restaurado, mas, nessa época, ainda não tinha passado pelas reformas. Então, era ver, de certa forma, como é que eu digo isso? Como se apaixonar pelo lugar que vivem, talvez por um intermédio, né, de uma pessoa externa, né, de um estrangeiro, no meu caso, enfim, que pudesse, de alguma forma, atualizar a mirada, né, a imagem daquele lugar. E, claro, normalmente acontece, é muito louco, porque eu começo a ver a progressão dessas imagens e, logo no começo, como tudo na vida, como qualquer exercício, e eu chamo muito a minha prática de exercício de observação, as fotos são duras, né? Ela tem um caráter frio, um certo distanciamento. E, conforme o tempo vai passando e você vai se inserindo naquele lugar e você começa a pertencer, de alguma forma, àquele lugar, você vai ganhando um pouco mais de espaço, né? E um pouco mais de propriedade, talvez, para falar, seja lá o que for. Então, para mim, é muito marcante como eu saio daquele retrato e passo para esse, que esse, inclusive, é um dos trabalhos, para mim, é meu trabalho favorito,
e que é uma cena totalmente aleatória, quer dizer, não tem ninguém posando, mas parece que está todo mundo encenando e marcando pontos dentro dessa imagem, e isso era o nosso cotidiano, era o nosso dia a dia nesse corredor, né, que tem essa característica híbrida entre ser um público e um privado, que eu acho que, de alguma forma, se assemelha aqui ao que seria esse vão, apesar né, de que a gente não mora aqui, mas existe essa característica das pessoas, de fato, habitarem esse espaço público. Bom, e aí, quando eu chego aqui, pensando sobre milhões de coisas, o que eu poderia fazer no MASP, pesquisando na biblioteca, visitando a pinacoteca, eu chego nesse corredor onde a gente guarda, onde né, os funcionários, a gente tem os armários para guardar, enfim, os objetos pessoais, e a porta do banheiro feminino tem essa imagem da Lina, que para mim foi muito simbólica, né? Porque não só pela questão da própria Lina, mulher, indicar a entrada de um banheiro feminino, mas esse poder dessa mirada, desse olhar, quer dizer, e de alguma forma dessa presença que transcende, eu acho, que o tempo, né? E se materializa ali como se essa autora permanecesse não só nessa história, mas ali através do retrato. E fiquei pensando novamente sobre essa questão do retrato. Então eu volto a essa proposta inicial, isso aqui só para ilustrar, é uma imagem ilustrativa, essa não é o lugar que o Chicão quer ser fotografado, mas esse foi o primeiro funcionário, já de longa data, trabalha aqui há mais de 30 anos, e que foi a primeira pessoa com quem eu tive uma conversa um pouco maior, além, obviamente, da equipe que me convidou e que aqui eu estou, né, que fez essa apresentação inicial, mas o primeiro funcionário com quem eu tenho uma conversa e que a gente começa, então, uma série de fotografias conduzidas pelos funcionários. Então, o meu plano, o que eu propus é que cada um escolha um lugar, seja ele de afeto, seja um lugar de crítica, um lugar de beleza, seja o lugar que seja a pausa do cafezinho, um lugar que, de alguma forma, eles possam chamar de seu aqui dentro, né? E eu percebi esse lado muito bonito, assim, de como várias pessoas que trabalham aqui se referem a esse museu, a esse local de trabalho, como uma segunda casa. E isso me chamou bastante atenção, assim, eu fiquei bastante impressionada. Tanto que, na proposição dos retratos, eu digo, não precisa estar uniformizado, você pode escolher a roupa, você pode escolher a hora, enfim. E até agora ninguém se apresentou sem uniforme, assim, é quase como se, não sei se é uma praticidade ou se realmente é um orgulho por carregar essa camisa, né? Então, eu ainda estou nesse processo de entendimento, o projeto acabou de começar, eu só fiz 2 dias de imagem. E aí uma coisa maravilhosa aconteceu, que, conversando com os funcionários, né, alguns funcionários no refeitório, falando sobre isso, agendando as fotografias, um dos funcionários, eu não sei se eu vou conseguir fazer o tal do laser aqui funcionar, que é esse aqui, que é o Sidney Brito, que trabalha aqui até hoje, já quase, são 26 anos, se eu não me engano. Ele me tira do armário dele várias fotos que são, enfim, maravilhosas, né? E essa coisa que eu digo sobre, de alguma forma, a fotografia, o retrato transcender o tempo, que, ao mesmo tempo, tem impresso toda, né, seja uma moda, seja né, essa indumentária, o que é a fachada, enfim, a marcação dessa placa que já não está aí, né, no museu. Então, foi lindo ele tirar isso voluntariamente, me mostrar, né, e de alguma forma poder somar essas histórias, e novamente aí brincando com essas histórias entre H e E, que eu acho que é por aí que eu transito, né? Eu acho que o meu trabalho, no final das contas, ele começa na fotografia, ele é totalmente fotográfico nesse ponto, né, em termos de construção, mas cada dia ele se embrenha mais em outros pontos de vista e que muitas vezes são revelados através de um texto, né, através de som, enfim, de outras mídias que não necessariamente a fotografia. E, no caso, o texto é o que mais me interessa, que é onde essas vozes, de alguma forma, se integram, se sobrepõem, se misturam, e que eu acho que enfim, é uma maneira interessante também da gente falar e propor conversas. É isso. Obrigada, Luísa. Bom, a gente está com um tempo um pouquinho apertado.
eu vou privilegiar perguntas que possam ser feitas para todas as palestrantes. É interessante notar que a gente está, né, num seminário sobre o edifício, o interesse de vocês também estava muito, não só voltado para o prédio enquanto arquitetura, mas muito também para as pessoas que frequentam esse prédio, né? Tanto no rolezinho, quanto no vão, quanto as pessoas que trabalham aqui. E isso foi um ponto interessante de reparar como falar sobre essa arquitetura a partir do ponto de vista das pessoas que a utilizam, né? E eu, pensando um pouco nisso, uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta que poderia, enfim, uma questão sobre fotografia também, como que acabou surgindo nas perguntas do público, um pouco comentar sobre, nesse momento que a gente vive, em que a fotografia ela é algo tão difundido, onde todos têm acesso, principalmente o retrato, e quais são, então, esses desafios para a fotografia hoje? Né? Tentando entender um pouco o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui, puxando um pouco a fala da Nair, né, sobre como a gente pode se envolver nesses movimentos também, apoiar esses movimentos que estão acontecendo, e qual seria, então, um pouco o papel da fotografia nesse lugar? Quais desafios a fotografia tem hoje no mundo inundado por imagens, e como vocês veem isso no trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui para o MASP? Eu acho que a fotografia está realmente, como todas as outras profissões, em momento de mutação e tal. Mas o ser humano, quando você chega perto, ele continua preocupado com as mesmas coisas, com amor, com afeto, com o lugar dele neste mundo. Então, por exemplo, eu fotografei muito, se vocês veem, muitas pessoas. Eu tentei colocar sempre o MASP, mas eu fotografei muitos cabelos, por exemplo. Então, os cabelos é fantástico, porque tem até um videozinho que eu acho que vocês não colocaram aqui. Um vídeo bem pequeno que eu fiz mais como experiência, assim, para mostrar. Fiz junto com o Fausto, que está aqui. Eu não sei se não entrou aí na programação. Não. E tem uma cena muito bonita que a gente está filmando e pergunta para a menina, e essa história aí do cabelo e tal, o que é isso? Daí o Fausto, inclusive, fala, eu gosto muito desse cabelo, mas o que é o cabelo? Daí a menina faz um trejeito assim, tudo assim, não é que ela... aceitação. Eu achei lindo aquilo, maravilhoso, é aceitação. Então, é assim, né? É uma dificuldade, porque também tem tudo isso, né? Os cabelos, para ser daquele modo, primeiro, elas precisaram parar toda aquela história de alisamento e tal. Mas, enquanto o cabelo não cresce sem o alisamento, elas usam peruca, né? Mas para usar aquele cabelo daquela maneira. Então, eu fiquei deslumbrada com essa força, essa energia dessas jovens, e eu acho assim, pelos cabelos brancos, que algum mérito deve ter, pelos cabelos brancos, pelo meu tamanho e tal, ninguém acha que eu vou fazer alguma coisa de mal. Então, eu sou sempre recebida como uma pessoa do bem. E elas estão muito abertas, e eu deito e rolo, aproveito, falo da família, falo de tudo, tal. É uma coisa muito é um diálogo muito criativo, muito. Eu estou aprendendo horrores aí nesse. Acho que até nem vou parar o trabalho, vou continuar, porque para mim é o pós-graduação, como eu estou fazendo lá na Cracolândia. É muito interessante de ver essas outro dia eu cheguei, por exemplo, e falei assim, e hoje? Estava um dia lindo e tal, né? Então, tinha um grupo de meninas muito lindas, elas se misturam com uma facilidade maravilhosa, sabe? Não tem essa de idade, né? Aí eu falei, e hoje, qual é a pedida? Ela falou, hoje eu cheguei aqui para beijar, quero beijar. Então,
Eu falei, e aí, como é que faz para beijar? Ele falou, está vendo aquele grupo lá? Então, eu escolhi aquele menino lá, de blusa azul. Eu falei, e agora, como é que faz? Ele falou, agora eu estou arrumando coragem para chegar lá e falar para ele que eu quero beijar. Daí ela ficou lá e tal, um tempão, daí eu falei, e aí, cadê a coragem? Ela falou, não vem, está difícil e tal. Eu falei, você quer uma ajuda? Não, isso é uma decisão que eu que tenho que tomar. E daí ela chegou para o menino, ela era lindinha, o menino lindinho e tal, não tinha por que não beijar, né? Daí começou o beijo. E o beijo não acabava, sabe? Não acabava. Daí eu falei, gente, mas você veio aqui para pegar um beijo, durou uma meia hora. E aí ela falou para mim, você fotografou? Eu falei, claro, fotografei. Falei para você que ia fotografar, tudo bem? Ela falou, não, tudo bem. Mas você fez isso de uma forma crítica? Eu falei, olha, eu não tenho crítica nenhuma. O único sentimento que me provoca o teu beijo, eu morri de inveja. Aí ela falou, legal, você é das minhas e tal, isso aqui. Ficou super feliz. E é muito... não é maravilhoso? Ela falou, na tua época, de ter a minha idade, tinha isso? Eu falei, não tinha. Mas o desejo do beijo tinha. E aí, como é que você resolvia? Eu falei, a gente tinha outras formas de resolver, mas não fiquei sem beijar, pode ficar tranquila. Então, eu acho que é lindo ver isso, né? Para mim, assim, que tenho 2 filhas mulheres, ver uma garota chegar no MASP e falar, hoje é dia de beijar, maravilha, né? Tomara que mesmo as mulheres mais velhas, tal, eu falei, talvez eu coloque até em função essa prática aí. Então, eu acho assim que é isso, né? Os prédios, por exemplo, a forma de eu me apaixonar por esse trabalho, realmente eu senti que, mais que preservar o MASP, eu queria preservar as pessoas e o lugar que o MASP representa para essas pessoas. Eu já esqueci mais ou menos a pergunta, mas eu acho que o desafio da fotografia. A fotografia, para mim, ela é um pretexto para eu ver o mundo, para eu ver o mundo, me livrar do mundo, me proteger do mundo e encontrar o mundo. E entrar no mundo. Pois quando eu cheguei no Pelourinho para fazer esse trabalho, eu fiquei morando lá quase 5 meses, a fotografia foi o pretexto para que eu encontrasse pessoas que eu jamais poderia encontrar, principalmente no Brasil, onde as classes sociais são, né, cada um no seu canto, tudo isso. O fato de fotografar me permite ir ao encontro das pessoas, dos espaços. Agora, se serve para alguma coisa, honestamente, quando eu era jovem, eu achava que sim, que eu ia mudar o mundo. Hoje, eu já não sei. Vai mudar a pessoa. Me mudou se vai adiantar para alguma coisa, não sei. Bom, eu, no meu caso, falando de uma experiência muito pequena, né, eu acho que concordo um pouco com o que a Nair está falando, dessa coisa de você começar. Eu acho que cada contato, eu acho que cada trabalho, menor que seja, quer dizer, a partir do momento que você é afetado e você afeta o outro, isso já cria algum tipo de mudança. Então, especialmente quando a gente lida com situações pouco prováveis no nosso dia a dia, quer dizer, que a gente entra, a gente se coloca num outro lugar, e eu não digo no lugar do outro de jeito nenhum, mas que a gente se aproxima minimamente de uma situação, nesse caso, estranha ou estrangeira, nesse ponto, eu acho que já cria ali já se trabalha, né, uma outra coisa, um outro elemento, né? No caso da fotografia, o Instagram, por exemplo, que eu acho um aplicativo fantástico, né? É a única rede social que eu uso, assim, e para mim é maravilhoso, assim, ver pessoas que não tinham qualquer contato com a fotografia, talvez uma
uma experiência de interpretação de imagem ou de captação de imagens do mundo, talvez muito mais restrita, gente que realmente nunca tinha tido uma câmera fotográfica e, de repente, tem acesso a um telefone que não é só para registrar, ou fazer a selfie, enfim, mas tem pessoas que você vê realmente coletando imagens do mundo, né? Fazendo curadorias assim, por todos os lados. E imagens riquíssimas, né? Então, para mim, é fantástico, assim, eu acho que essa multiplicação das imagens, para mim, não é um problema. Mas aí eu acho que esses trabalhos, eu acho que quando as pessoas realmente usam isso como um trabalho, que existe uma reflexão crítica, seja lá o que for, eu acho que tem um pouco essa busca por aprofundar um pouco esse olhar. Porque eu acho que talvez o problema maior dessa difusão, para mim, seja justamente ficar sempre numa certa superfície, né? Então, quando a Nair diz isso, de você chegar e falar com outro, eu acho que esse passo, que não há tecnologia que dê jeito, porque por mais que a gente fale por celular, WhatsApp, não sei o quê, essa coisa do contato pele a pele, olho no olho, isso é completamente diferente. Então, a gente realmente entra em outras camadas, né? E eu acho que isso não há substituto. Ainda, não sei se algum dia vai haver, mas eu acho que ainda não há nada mais poderoso do que isso. E só para encerrar, mas continuando um pouco a pergunta, como foi esse meio, a fotografia como uma espécie de mediação para esse espaço, para que você complete um pouco a sua fala, que a Nair comentou sobre o MASP, o rolezinho, se vocês pudessem comentar um pouco como foi a relação com o edifício do museu e tendo a fotografia como essa mediação. Bom, no caso da fotografia, eu fico pensando muito mais do que a fotografia em si, eu fico pensando mais no projeto como, na verdade, um processo, né? Eu acho que todo o meu trabalho, eu penso muito nisso. Ele tem um caráter quase performático, né? De você entrar numa situação e se colocar mesmo a dispor de uma... não é de uma ideia, né? É de um acontecimento. A gente está meio que nesse processo, vendo como que as nossas ações a cada dia transformam e nos levam a um outro lugar, né? E isso depende diretamente do que a gente faz a cada dia, assim. Então, não adianta eu pegar... uma coisa que eu penso muito em relação a todos esses trabalhos, e, no caso, exemplificando o MASP, eu posso entrar no Google, por falar de tecnologia, procurar imagens, e eu tenho lá uma série de imagens sobre o MASP. E o que eu posso trazer de novo a uma imagem do MASP que já foi feita tantas e tantas vezes, né? Eu pensei muito isso quando eu estive no Copan, assim, qual é realmente a relevância de eu tirar mais uma foto no Copan? É a primeira vez, quer dizer, uma das primeiras fotos que eu vi, inclusive, foi do Gursky, né? Lá no 2000, sei lá quando foi isso. Eu demorei muito tempo para vir a São Paulo. E é isso, o que adianta mais uma foto, né? Então, essa coisa de você criar uma certa... de você ir ganhando essa intimidade, você ganhar uma certa propriedade, ou minimamente se sentir parte daquele lugar, eu acho que a gente muda já como a gente vê o lugar e como a gente retrata esse lugar, né? Então, o MASP, de alguma forma, está acontecendo muito, né? Tem pouquíssimo tempo que isso... Mas, assim, a partir do momento que eu já entro ali, que eu atravesso, que as pessoas já me reconhecem, a gente sorri, e eu já passo, já desço, já sei onde eu vou, quer dizer, quando essa locomoção, esse deslocamento, ele começa a ficar cada vez mais fluido, e mais que nada, esse jogo de olhos, né, de reconhecimento, isso, para mim, é muito potente. Então, eu começo, cada dia, a me sentir mais parte, um pouquinho desse lugar, mesmo que tão rapidamente, né, porque daqui a pouco já estou indo embora, mas é por aí. Deixa eu só... Não, fala você, então. Não, é só uma coisa que agora que a Luísa falou, eu lembrei que tem uma coisa que também é inaproveitada pelo MASP. Eu vi escolas da periferia, eu até pus uma aí de Sapopemba, que o professor vem, dá uma aula sobre São Paulo, muito rápida, sobre o MASP em particular. Então, por que não estabelecer esse encontro com as escolas públicas e que até já teria o pessoal feito, quer dizer, a despesa, a dificuldade de encontrar uma pessoa já estaria resolvida. Aí era a locomoção e haver esse que podia ser aberto. O professor, inclusive, esse da escola de Sapopemba, ele fez aí com os alunos e tal, super simpático, os alunos perguntaram muito, ele fez muito.
E vai juntando gente. Eu acho que a gente tem que usar melhor esse espaço fantástico e essas pessoas maravilhosas. Então, só isso, não, mas é rapidinho, eu não sei muito o que dizer, mas digamos que a construção MASP, bom, primeiro que ela foi extremamente fotografada, então é muito difícil você chegar e dizer, nossa, o que eu posso fazer que ainda não foi feito. E é um prédio que, ao mesmo tempo, ele é extremamente fotogênico, porque ele é identificável. É muito difícil fotografar esse prédio, porque o vão livre, que é essa janela cheia de luz, com o concreto, que é extremamente pesado em cima, né? É um desafio técnico de conseguir mostrar ao mesmo tempo a janela sobre a cidade e o prédio, e as distâncias são grandes. As pilastras vermelhas são imensas, então elas têm uma tendência a fazer desaparecer a figura humana, né? Então, para mim, está sendo um desafio. Eu pensei que, bom, em uma semana eu terminei, eu acho que não, eu vou recuar a minha passagem, porque, além do que, por exemplo, a sala dos cavaletes, que é maravilhosa, que é uma ideia genial, é muito difícil de fotografar, pela profundidade dos diferentes planos, e claro, que como em qualquer museu tem muito pouca luz. Tá complicado. Vamos ver se eu consigo. Bom, gostaria de agradecer por compartilhar as experiências com a gente, agradecer ao público também. A gente vai encerrar agora e aproveito para também convidá-los para as 14h30, para a primeira mesa da tarde, com Marcelo Ferraz, o Marcelo Suzuki e o Roberto Rochlitz. E muito obrigada a todos.